Olá, começa agora o Steel TV, o seu podcast da construção a seco. Então você que quer ficar por dentro de todas as novidades do mundo do drywall e do steel frame, já se inscreve no nosso canal e venha participar com a gente. Deixe seu comentário, a sua sugestão, algum tema que você quer ver aqui no nosso canal e vamos interagir juntos. Siga também nossa página no Instagram, Steel TV Goiânia, e fique por dentro de todas as nossas novidades. Aqui ao meu lado, Rafael Bisinotto, que vai contribuir junto com o nosso convidado com todo o seu conhecimento em drywall e steel frame. E aí, Rafael? Olá, Malu. Olá, Drywallismo Meu Brasil. Aqui hoje o Serjão, meu brother, meu sócio, engenheiro de longa data aí. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado. É uma honra estar aqui participando aí do programa com vocês e poder contribuir com alguma experiência aí da parte da construção civil e construção a seco. Então vamos lá, vamos começar as nossas perguntas. Sérgio, eu queria falar que é um prazer receber você aqui para agregar nesse conhecimento aí do mercado de drywall e steel frame. E primeiramente eu queria que você contasse um pouquinho aí do seu histórico, como que você entrou nesse ramo aí da construção civil? Bem, eu comecei muito cedo, eu entrei na faculdade com 15 anos, eu formei com 20 anos. Aos 20 anos eu já estava formado e aos 21 anos eu já estava atuando numa construção aí de uma PCH. Para quem não conhece, é pequenas centrais hidrelétricas, usinas hidrelétricas. E essa oportunidade ela veio devido à minha escolha nos estágios, onde eu tive a percepção de escolher estágios que não eram normais para Goiânia. Goiânia é comum ter muito prédio, muitas casas, e eu optei em estagiar com indústria, com construção de shopping. Então esse estágio me deu uma maturidade para poder pleitear aí um primeiro emprego como engenheiro numa proporção muito boa, que foi a oportunidade de trabalhar numa usina hidrelétrica. Então eu atuei com usina hidrelétrica há alguns anos, com mineradora, com túnel, e após essa caminhada eu retornei para Goiânia, com um desafio aí de estar trabalhando em prédios. Então, trabalhei em alguns prédios, algumas companhias, que eu tive aí a oportunidade de aprender muito com a parte de processos de grandes empresas e tive aí o primeiro contato com drywall em um desses prédios, de uma grande construtora de Goiânia. Quando tive esse primeiro contato, eu percebi que era algo realmente inovador. Era uma construção limpa, ágil, que trazia ali para o engenheiro da obra uma facilidade em relação a resolver aquele problema específico, que até então a execução de um forro plaquinha causava muita sujeira para o ambiente, era algo, vamos falar assim, muito entulho. Sim. Então a logística para esse serviço na moda antiga é arcaico, e a logística para esse serviço, vamos falar assim, embarcado com tecnologia, embarcado com um sistema prático, é muito bom para o engenheiro. Então esse foi meu primeiro contato, em 2013. Em 2013. Então você já logo teve essa sacada que ia ser um mercado aí promissor, né? Sim, é um mercado que já existe já há mais de 100 anos, de forma resumida aí a nível mundial, América do Norte, Ásia, Europa, e no Brasil ele entrou aí na década de 2000. Então nos anos de 2000 iniciou-se, vamos falar assim, a construção, e aos poucos ela veio ganhando mercado. Já houve algumas arrancadas que a gente apostou que ia emplacar, mas infelizmente não emplacou no momento anterior. E a onda agora, vamos falar assim, a promessa é que realmente, não o drywall, mas a construção a seco como um todo, o steel frame, dessa vez agora realmente emplaca. Então nós apostamos muito para isso. Goiânia hoje tem muitas obras ainda de prédio, gostou com o assunto aí, que trabalha muito ainda nessa parte de gesso, plaquinha, gesso corrido, né, que hoje em Goiânia tem muito. E hoje aquele engenheiro ainda está executando essa parte, você tem algum conselho para dar para ele? Qual o diferencial para o drywall, para largar o plaquinho e vir para o drywall, igual você falou que aconteceu nessa grande empresa? Sim, caro amigo engenheiro, você que ainda está focado no plaquinha, eu sugiro você realmente, vamos falar assim, mudar. Abra sua mente. Abra sua mente. O futuro, a gente não tem para onde correr. Não tem mais, vamos falar assim, mão de obra para alimentar o sistema da construção civil antiga, que é um sistema arcaico. Sim. Então, quem realmente ainda insiste nessa tecla vai perder dinheiro, vai ficar para trás
e realmente, vamos falar assim, não vai acompanhar o mercado. 70%, 80% das construções em outros continentes já é feito nesse sistema de steel frame. Então, a construção a seco, aos poucos, ela está dominando. Dominando não, ela está entrando aos poucos, certo? E ganhando mercado. Ela já está ganhando destaque, né? Hoje em dia já é mais conhecida, nós né? temos aí, vamos falar assim, um pequeno percentual de construção a seco. Se nós temos um pequeno percentual, cerca de 2 a 3%, e 97% é construção civil, a gente tem um oceano azul para poder explorar, que é o que todo mundo tem que enxergar. Sim. Se realmente você tem esse mercado, esse caminho para trilhar, você vai insistir num método arcaico? É verdade. E hoje também o principal motivo para eles não adotar o drywall tá essa constância ainda no plaquinha, assistindo, batendo na tecla do plaquinha, seria o custo. Hoje sim, o que você sugere para o engenheiro da obra, para falar com o seu gestor, para falar com o seu coordenador, para ele migrar para o drywall? Para ele falar assim, ó, vamos para custo, benefício. Você tem alguma estratégia, alguma planilha, alguma coisa assim que possa dar essa assessoria para esse engenheiro, para ele migrar para o drywall? O que ocorre? São inúmeros benefícios a execução do sistema a seco, né? Sim. Drywall. A gente tratando apenas da parte de forro, é uma obra que você gasta menos caçamba, gera menos resíduo. Se gera menos resíduo, você tem uma obra mais limpa. Se você tem uma obra mais limpa, automaticamente é mais seguro. Você tem menos riscos com acidentes do trabalho. Se você está trabalhando num local mais limpo, automaticamente é mais produtivo. Então, o cronograma da obra, ele tende a se desenrolar de uma forma muito mais fluida, muito mais limpa, justamente pelos benefícios que o sistema oferece. Então, um engenheiro que trabalha com, vamos falar assim, com algumas disciplinas, chama o drywall de uma disciplina, a estrutura de outra, a armação de outra, mas ele trabalha com uma tecnologia, um sistema mais limpo na sua obra, essa obra ela vai ficar pronta mais rápido. Ele vai economizar com água, ele vai economizar com caçamba, ele vai ter uma obra mais limpa, para ele poder receber na sua obra os clientes, os proprietários daquelas unidades, é muito mais prático, é muito mais prazeroso. Então você trabalha com menos pessoas, menos colaboradores e consegue produzir mais. Então assim, insistir numa metodologia, vamos falar assim, arcaica, em 2024, eu acho que não é o... Século XXI. Acho que não é o caminho correto. Então, realmente, a gente tem que inovar. Sim, inovar é buscar tecnologias. Hoje nós já temos aí robôs, carros que andam sozinhos. A gente vai insistir numa atividade que a gente sabe que ela não é produtiva e não produz o que a gente precisa para poder entregar uma obra no prazo. Ótimo. É verdade. E assim, pelo que você falou, desde o início, então, você acreditou no Steel Frame, né? Mas e adquirir uma franquia, como a Steel Home? Como que veio esse estalo em você? Agora é o momento, juntamente com o Rafael, né? Vocês são sócios. Como que foi isso? Como que aconteceu? Foi bem engraçado. A gente se conheceu numa obra e no qual eu não conhecia a prestação de serviço dele. Ele até então não estava atuando no mercado goiano, estava atuando em outra praça, em São Paulo. E esse primeiro contato a gente alinhou os processos de execução e iniciamos a obra. Obra de Steel Frame. Drywall. Obra de drywall, sim. Sistema de forro de gesso acartonado. Então, iniciamos essa execução e fizemos um bom trabalho em conjunto. Eu como cliente e ele como prestador de serviço. E nessa caminhada, vamos falar assim, conheci mais a fundo o sistema, eu já tinha tido um outro contato já, e desenvolvemos um bom trabalho, e ele me convidou até para poder ser parceiro dele num outro negócio, só que era um bar, entendeu? Bem diferente. Quiosque do Chopp Brahma. E eu brinquei com ele, não, mas quiosque eu tenho que ir para poder tomar uma cerveja, Rafael. Não é para poder mais do que vendia, né? Não é para trabalhar. Então, esse convite ele não foi aceito naquele momento e o trabalho continuou. Ele atendendo, a gente concluiu a obra, fez outra obra e houve um momento, né? A gente teve uma experiência com uma outra empresa no segmento aí de construção a seco e a gente foi receber o convite para poder entrar aí para Steel Home. Sim. Então, diante da experiência aí
do Rafael e diante da minha experiência, nós recebemos esse convite e adquirimos aí, vamos falar assim, a unidade Goiânia, né, das lojas Steel Home. Então, nós representamos aí o estado de Goiás com essa unidade. Foi dessa forma que nós recebemos aí o convite. É isso aí, Rafael? Isso é uma história muito interessante, que a gente sempre conversa disso. Quando a gente adquiriu a outra unidade nossa, que não era Steel Home, quando a gente começou ali, onde é hoje a nossa unidade, era um bar meu. Sim. Então a gente transformou ele todinho e falei, Sérgio, o projeto é esse, bora entrar? Eu entro, mas uma condição. Se você querer de novo ter um bar, nós já encerra a nossa sociedade aqui agora. Tá não pode ficar tranquilo que eu vou ter bar mais não. E quem me apoiou, você entendeu? 200% foi a esposa dele. Aí não. Assim, ó, você perde o parceiro e você perde a esposa também. Aí não tinha como. Aí você entrou no negócio seguro, né? Que sabia eu então entrei que bem não... mais seguro. Tá certo. E graças a Deus a outra unidade nossa, tivemos um desempenho bom em relação ao Brasil. Aí tivemos o convite, igual eu falou, da Steel Home. E estamos firmes. E seguem firme. Segue firme. Que bom, legal. Uma parceria de sucesso. Com certeza. Sérgio, você participou agora, recentemente, do curso, né? Do Steel Pro, na Flórida. Um curso com uma imersão de 10 dias, ou 10 dias. de 9 a 10 dias, né? Voltado só no steel frame, é isso? Sim, com a construção a seco em geral, né? No qual eu tive a oportunidade aí de conhecer lá na essência, no berço, vamos falar assim, dos países aí que mais utiliza e domina a prática do steel frame, da construção a seco. Exatamente. Então, é justamente isso que a gente queria saber. Conta um pouquinho pra gente da sua experiência, o que você vivenciou, o que você viu lá. Conta pra gente um pouquinho desse curso, que foi tão importante, né? Olha, na realidade, foi mais do que um curso. Foi realmente, assim, 10 dias trabalhados. Sim. Foi uma imersão que ela iniciava às 6 horas da manhã e se estendia aí até final do dia, 8, 9 horas. Então, não foi apenas em um local, a gente visitou várias cidades no estado da Flórida, onde eu tive a oportunidade de conhecer obras de pequeno porte e grande porte, obras que ainda não são praticadas, executadas no Brasil. Sim. Então, no Brasil, nós temos aí prédios de 4 a 5 pavimentos executados no sistema de steel frame. Já nos Estados Unidos, tem prédios aí de 7 a 8 pavimentos executados no sistema de steel frame. E a forma que eles tratam o sistema é muito simples. Acaba que, como isso para eles já é vamos falar assim, uma disciplina que eles dominam já há muitos e muitos anos, Sim. Então é algo de forma bem natural. Então a experiência foi excelente, porque houve inúmeros casos de obras visitados, e o principal de tudo não foi apenas isso, foi o contato com empreendedores, com o pessoal da FrameCAD, que é uma empresa, vamos falar assim, que seria o maior software e o melhor software de fabricação das peças de steel frame. Então nós tivemos um contato, vamos falar assim, dentro da fábrica, primeiramente aprendendo a programar, a utilizar o software para poder realmente projetar uma casa ou um prédio. Olha, interessante. E após esse aprendizado em sala de aula, vamos falar assim, com um tradutor, com profissionais realmente assim, que dominam o assunto, nós fomos para a fábrica para poder realmente imprimir, para poder produzir esses perfis. E após a produção desses perfis, houve realmente a conclusão desse processo, que foi a montagem de todas essas peças, juntamente aí com 2 montadores que trabalham nos Estados Unidos há mais de 12 anos, mas são brasileiros, que estão executando lá um excelente trabalho. Olha. Um conterrâneo nosso aqui de Catalão e um outro de Ipatinga. De Catalão. De Catalão. Então, foi assim, uma oportunidade muito boa. E a imersão é porque um grupo desses 20, vamos falar assim, participantes, ficaram todos em uma casa. Ah, sim. Então ainda, além disso, ainda teve o network ainda, sim, né? Então, assim, um dos fatores também de grande valia foi esse networking. Então, na casa, às vezes, a gente mesmo chegando 8, 9 horas do dia ali de trabalho, que muitas vezes alguns pensavam que a gente estava passeando, a esposa estava brava pensando que eu estava passeando, a gente trabalhando, a gente chegava, ainda tinha a questão do network, a gente abria notebook, trazia exemplos ali de obras aqui do Brasil,
tinha participantes que não eram no Brasil, participantes do Canadá, participantes da Califórnia. Então foi assim, foi uma experiência que ela se pagou no segundo dia dos 10. A gente, na hora que estava no segundo dia, falou assim, o curso já é excelente, já está pago. Maravilhoso, né? Então foi muito bom, muito produtivo. E o que dá para admirar dos Estados Unidos é que hoje a construção steel frame hoje no estádio, ou wood frame, né? Que hoje tem parte dos Estados Unidos que é wood, tem parte que é steel. Representa mais de 80% das obras. Então isso é considerar, por isso que é mais fácil de se ver, tem mais profissionais, tem mais tipo de ferramenta. É lá que nasceu, né? Então assim, esse diferencial dos Estados Unidos para o Brasil, eu acho que um dia chega, mas vai demorar muito tempo ainda, né? Essa parte. Assim, como eles já estão nessa estrada há muitos e muitos anos, aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos casa com 25 anos já executadas, que nós recebemos aí um convite para poder dar uma manutenção. Olha. Mas nos Estados Unidos já tem casas com mais de 100 anos. E como o acesso à tecnologia ela é muito mais fácil, então existem equipamentos lá que demoram para chegar para a gente aqui. Vou dar um exemplo prático. O motorista de uma carreta que está carregada com placas de drywall, com placas de qualquer outra coisa, paletizado, ele mesmo que faz a descarga dessa carreta. A empilhadeira ela vem acoplada no fundo dessa carreta, ele chega no local da obra, ele desacopla essa empilhadeira, ele monta, vamos falar assim, ele dirige essa empilhadeira e faz a descarga. No Brasil, muitas vezes, o motorista chega com um caminhão, precisa chamar a empilhadeira, precisa de um guincho para poder carregar, transportar essa empilhadeira. Então, são às vezes pequenos exemplos que para efeito de uma logística, você já ganha muito. Você otimiza a mão de obra, um profissional só dirige a carreta e faz a descarga. E já faz a descarga. É impressionante. Né? E a questão da tecnologia também, que é disponibilizada nos Estados Unidos para efeito da construção civil, é muito maior em relação aos benefícios do que nós temos aqui. O Brasil vem crescendo, vem investindo muito no sistema e essa mudança ela é notória, é clara. Se a gente pegar obras de 10 anos atrás, pegar obras hoje, a tecnologia embarcada nessas obras hoje, obras que nós estamos executando, vamos falar assim, não tem como estar melhor do que os Estados Unidos, mas cada dia está mais próximo. Sim, estão crescendo. Como o acesso é mais fácil nos Estados Unidos, a gente vê obra, vamos falar assim, mais completa, com um sistema às vezes mais completo, com um sistema EIFS que já ajuda na questão térmica. Dependendo da região dos Estados Unidos, a gente tem uma diferença de temperatura muito grande, de menos 40 a mais 40. É verdade. Então, eles necessitam eles de uma têm que trabalhar assim, tecnologia né? para poder atender essa variação térmica e atender também a questões dos furacões, né? Dos ventos fortes. Inclusive, a ida para a Flórida, os voos até foram suspensos, foi bem na semana é verdade. do Milton, né? Teve, do furacão lá do Milton. Então, a gente percebeu e a gente na aula da programação do software da FrameCAD, a gente viu que tem como calcular casas, prédios, para suportar ventos de 200, 300 km por hora. Então, realmente, o sistema ele atende uma temperatura negativa de menos 40 a mais 40, ele atende ventos fortes, atende todas essas variáveis. Se dá certo lá nos Estados Unidos, por que não dá certo no Brasil? Que nós não temos tantas interferências iguais a isso. Sim, com certeza. Então, a tecnologia no sistema, ela é muito forte nos Estados Unidos. Igual você falou aí, há 10 anos atrás, eu estou vivenciando isso, porque só no Brasil eu já tenho, desde 2008 que eu já estou na área fazendo steel frame casa. Então, a casa que a gente fez em 2008 para agora, a tecnologia mudou demais. Sim. Mudou muito. Aquela época não tinha um engenheirado, né? Não existia. Na época, 2008, eu acho que o engenheirado chegou no Brasil, salvo engano, não tenho certeza, mas acho que chegou no Brasil em 2009, 2010, o engenheirado. Foi os primeiros, do Rio de Janeiro. O engenheirado é aquele que já vem... Já vem Isso, já vem só... Isso. Você tira a parte de corte em obra. Então, você enxuga mais a mão de obra. Então, assim, melhorou demais. Até a parte de proteção dos perfis, a galvanização, acho que melhorou muito.
Essa questão do engenheirado, eu brinco com os meus meninos, lá em casa eles gostam de Lego, e o sistema engenheirado, o diferencial é que as peças já vêm cortadas no tamanho correto e já vêm perfuradas. Então, é muito intuitivo. A montagem do sistema é um sistema de Lego. Um encaixe mesmo, então, encaixe. Né? Quando uma peça encaixa perfeitamente na outra, aí sim você consegue parafusar. Quando não acontece esse encaixe, o sistema não fechou. Tem não alguma tá coisa correto. errada. Tem alguma coisa errada. Então, esse sistema, você ganha mais rapidez, mais produtividade. A gente já consegue transportar uma casa, as paredes já pré-montadas. Para poder chegar no canteiro de obra, só pegar, vamos falar colocar. assim, ia levar, verticalizar esses painéis. Isso é e incrível. Antigamente, esse aço ele vinha todo em barras e ele era cortado no canteiro de obra. Quando a gente corta o aço no canteiro de obra, acontece muitas vezes um erro de medida. Então você tem muita perca, várias pontas de aço. Então há 10 anos atrás, a gente tinha uma perca devido a esse corte. Hoje, já com esse sistema engenheirado, a gente pode falar que a perca é próxima de zero. Olha. Você não vai cortar nada na obra. A sua casa já vem pronta. Agora, o principal para a engenharia, porque a engenharia, vamos falar assim, ela é um tripé. Ela é a qualidade de todo o sistema, é a segurança de todo o sistema e também um custo. Sim. Se não tiver custo, não tem como ser executado. Se não tiver qualidade, tem custo, mas nem qualidade também não consegue atender. Então, esses 3 fatores, qualidade, segurança e custo, precisa fechar. E esse sistema é muito mais prático. Você economiza mão de obra, você reduz desperdício, você consegue otimizar a execução da sua obra. Se eu tenho uma obra que ela é mais rápida, automaticamente eu vou ter menos despesa. Eu vou ter um engenheiro que vai, ao invés de ficar 1 ano na obra, ele vai ficar às vezes 6 meses. Com certeza. Ao invés de eu ter 12 meses, vamos falar assim, de custo de água, de energia e outros custos indiretos, eu vou ter menos meses de despesa. Vamos dar um outro exemplo que eu vi lá nos Estados Unidos. Eles iam construir um prédio, 4 pavimentos, com um bloco de concreto, similar ao que é feito aqui no Brasil. E a empresa fez um estudo e mostrou que era mais viável construir no steel. Eles iam pegar um recurso no banco para poder construir essa obra, e após a análise desse sistema, dessa obra em steel, foi passado para o cliente que a obra ficaria pronta em 40% do tempo. Isso pode ser até menos. Uma obra em steel você consegue, ela é 3 a 4 vezes mais rápida do que uma obra convencional. A obra foi feita num tempo, vamos falar assim, bem menor. Se foi feita num tempo bem menor, esse prédio começou a gerar um retorno financeiro mais rápido. Se gerou um retorno financeiro mais rápido, você conseguiu, vamos falar assim, fazer o acerto com a instituição financeira, com o banco, num prazo menor, automaticamente essa economia desse empréstimo financeiro, ela entra na conta do steel. Com certeza. Então, quando se faz uma análise de todo o sistema por completo, você comprova que o sistema realmente é mais viável financeiramente. Isso é um dos fatores, o custo. Então, ele é viável financeiramente, em grande escala, muito mais. Em obras de grande porte, obras, vamos falar assim, grandes casas de médio padrão, alto padrão, ou fechamentos de revestimentos de fachada, ou paredes internas, o sistema é mais viável financeiramente. É necessário saber fazer essas contas. Porque às vezes a pessoa foca só ali, né, na obra em si, mas igual você está falando, tem outras coisas que têm que ser colocadas, né? Quando você compara, esquece o custo e compara a qualidade, qual que é melhor? Você não é da área, mas vamos falar assim, um tijolo que é feito de barro ou uma parede que é feito de aço? Sem dúvida. Então a gente está falando de qualidade de material. A gente está, vamos falar assim, a gente está falando de tecnologia embarcada. A gente tem um aço que ele é revestido, que ele é galvanizado, que pode ser construído na região nossa aqui de Goiás, que não tem maresia, mas também pode ser construído uma casa de steel na beira da praia. Só que o aço que vai ser utilizado lá é um aço diferente. Um aço próprio para aquilo. Sim. Então, assim, qual que é a vida útil de uma casa de steel? Tem casas com mais de 100 anos.
Tem a questão da manutenção, né? E Mas... tudo isso que eu estou falando é baseado em normas brasileiras. Sim. Antigamente, quando não existiam essas normas brasileiras, da BNT, nós seguíamos as normas americanas. Então, toda a construção em steel, ela tem como referência as normas técnicas. Antes as americanas e hoje as normas brasileiras. Tem gente que pergunta, mas é normatizado? Sim, é normatizado. Já é normatizado. Uma parede, por exemplo, vamos falar assim, de tijolo cerâmico, ela é um maciço. A parede de tijolo cerâmico, ela não tem a função de impedir, vamos falar assim, a questão térmica, o calor. Ela só atrasa. Então, assim, ela é um transmissor de calor. Então, o sol que incide nessa, vamos falar assim, em uma das faces, automaticamente vai esquentar essa parede e aos poucos esse calor ele vai sendo, vamos falar assim, transmitido, né? Vai seguir no caminho. E ele chega a interferir do lado interno da edificação. Sim. Já uma parede, vamos falar assim, de steel frame, a função dela é bloquear. Ela não atrasa essa onda de calor, ela bloqueia. Porque você tem um intervalo, vamos falar assim, você tem um espaço vazio. Não tem como esse calor passar nesse espaço vazio. Então, você tem um revestimento externo, você tem a estrutura e você tem outro revestimento. Vamos falar assim, essa cápsula aqui que se cria, esse bolsão de ar que tem lá dentro, gera-se um bloqueio para essa questão térmica. Então, a gente tem muito mais segurança para poder executar, nós temos mais tecnologia que proporciona um melhor conforto térmico, um melhor conforto sonoro, e nós temos o custo que realmente atende. Então, é um sistema que veio para ficar, já ficou, na minha opinião. Eu acho que não tem como mais voltar atrás. E, realmente, eu reforço. Os engenheiros e profissionais que não conhecem o sistema, eu acho que seria interessante conhecer, buscar aí mais informações, em razão das obras, cada dia, ter um pouco mais de construção a seco. As obras comerciais, as obras de shopping, as obras industriais... Isso aí já é básico. Mas eu acho também muito a questão cultural, né? Que a alvenaria já vem de muito tempo, então tem que ser aos poucos, né? Mas com tantos benefícios assim, não tem como, né? O sistema é muito rápido. Então, com a tecnologia, com a mídia que tem hoje, vamos falar assim, com toda essa conexão que é fácil de você buscar alguma informação, eu acho que dessa vez ele vai ser rápido. E benefícios comprovados, né? Porque são muitas obras aí concretos que já estão feitas e há tempos, igual você citou, hoje, né? Hoje nós temos aí... foi essa semana? Essa semana eu estava num treinamento numa obra nossa em outro estado e em conversa com um colega da Steel Home está sendo feito um cemitério. Não um cemitério, parte escavada relacionada à parte de steel frame, mas sim aquelas salas que tem vários locais, tudo feito em steel. Então, não tem vamos falar assim, um limite ao que não pode ser feito em steel frame. Não existe. Na verdade, o steel proporciona que você faça mais coisas diferentes do que a alvenaria. Tem coisas na alvenaria que você não consegue fazer. Que o steel frame, você consegue no steel frame, você não consegue fazer na alvenaria. Então, a parte de obras, vamos falar assim, curvas, detalhes de arquiteto, balanços. Então, assim, claro que além disso também, o steel frame ele pode ser utilizado num sistema misto, onde realmente às vezes tem um balanço que é, vamos falar assim, bem considerável, um balanço bem maior, a gente consegue, vamos falar assim, conciliar uma obra de steel frame com a estrutura de aço laminado ou uma estrutura de concreto. É algo que veio para agregar ao sistema da construção como um todo. Nossa, muito bom, hein, Rafael? Ótimo. Então, aprender mais desse método, né, do steel frame com uma consultoria americana, como você mesmo falou, com certeza fez todo o diferencial, né? Não tem preço. Não tem. Eu acho que até você já falou um pouquinho dessa próxima pergunta aqui, mas se tiver alguma coisa mais para acrescentar, fala pra gente então o que eles estão fazendo hoje lá de novo, de novidade, que ainda não chegou aqui no Brasil. Você citou aquela questão, né, agora eu esqueci o termo que você utilizou, que eles já fazem até o descarrega, né? Esse foi um exemplo bem simples de logística, né? Exatamente. Como um todo. Mas vamos falar assim, lá eu vi
prédios de 7 pavimentos executados todo no sistema de 100%. 100%. Tem prédios, vamos falar assim, menores que 100%. Esses prédios específicos, a caixa de escada e o fosso do elevador, esses eram feitos de blocos. Então, mas tem prédios de 4 pavimentos que 100% é feito de steel. Então, isso foi um exemplo muito interessante. Revestimentos de fachada. Nós temos até aqui em Goiânia, a gente não precisa ir muito longe não, uma grande obra sendo executada e o revestimento de toda a fachada é feito no sistema de construção a seco. Uma placa cimentícia própria, você entendeu? Resistente a questões de intempéries. Obras de shopping. Então o Brasil está acompanhando de certa forma. Está acompanhando, está no caminho. Quem não vir junto vai ficar para trás. E é vamos falar assim, como que eu posso te explicar? A construção civil convencional, hoje você não acha mais o pedreiro, o filho dele não é mais pedreiro. Sim. Então, esse profissional, a gente precisa dele ainda. A gente constrói uma casa, mas tem que estar colocando revestimento, porcelanato, pintura. Já existem placas também que já são finalizadas. Você não precisa utilizar um pintor para poder, às vezes, pintar a parede. Você já termina a parede já no sistema de construção a seco, a placa já tem uma textura e várias cores, mas diante da dificuldade. Isto está surgindo diante da dificuldade. Por que primeiramente, surge lá nesses outros países? Porque a dificuldade com mão de obra lá é maior. O custo de mão de obra lá ainda é alto. Ah, sim. Então, inicia-se lá esse processo de tecnologia para atender essa necessidade e, aos poucos, chega aqui no Brasil. Nós já temos placas já acabadas, que não necessita de pintura, certo? E isso é excelente. A gente tem exemplo em um dos congressos aí que a Steel Home faz, que é o Enix, convida a todos aí a participar no mês de abril, salvo me engano, um excelente encontro da construção a seco. Quem não conhece, pode ir que vale a pena, vale muito a pena. Você vai ter contato aí com muitas empresas, com novidades do mercado. E lá você vai ver isso que eu estou falando. Paredes já acabadas, você vai ver equipamentos, vamos falar assim, novos. É excelente para o nosso sistema. Pegando o gancho das fachadas, hoje uma dor que a gente tem muito aqui em Goiânia hoje é fachada, né? O pessoal usa um perfil de drywall na fachada, essa parte sim vai tendo aquelas fissuras, vai dando aquela monte de problema que a gente vê aí. Eu acho que você não consegue andar em Goiânia hoje, você não vê uma fachada trancada. Né? E essa parte de fachada, que nos Estados Unidos que é importante, não é só com a placa. Lá tem toda uma camada, tem todo um processo que o custo também fica muito elevado. Se a gente adotar os mesmos sistemas que lá nos Estados Unidos, a gente não consegue adotar aqui em Goiânia, principalmente, a gente não consegue adotar esses valores. Então, o que você tem de falar disso aí? Olha, Rafael, infelizmente a gente ainda vê isso em Goiânia. Eu não sei se é porque a gente tem um olhar clínico em relação à construção, à engenharia, em relação à construção a seco. A gente vê isso em Goiânia e realmente é ruim, é triste. Porque às vezes o sistema ele pode ser queimado, não porque ele não é bom, mas é porque um profissional que não está qualificado está executando o sistema. Então, se ele executa da forma correta, o sistema é excelente. Sim. Se ele executa de uma forma incorreta, não seguindo as orientações técnicas, as orientações do fabricante, isso é ruim, vai gerar patologia. E em relação ao que o Rafael pontuou, lá o sistema de fachada é bem mais completo que no Brasil. Tem a questão da diferença de temperatura que eu falei, mas tem também um acesso a produtos. Então, o custo do material lá é muito mais em conta. Mas o material nosso é de excelente qualidade. E vamos falar assim, nós temos materiais aqui que a Steel Home está exportando para os Estados Unidos e casas, obras lá estão sendo feitas, executadas com material idêntico ao que nós executamos nas nossas obras aqui. Então, o custo lá de material mais alto e mão de obra mais cara. Lá tem... O custo de material lá é mais baixo. Mais baixo e mão de obra mais alta. O acesso à tecnologia, vamos falar assim, é muito bom. A dificuldade com mão de obra lá também existe, igual no Brasil. Então, o que ocorre? Uma fachada lá,
ela vem com mais de uma camada, tem um sistema AVES, que é o sistema de EPS na fachada externa. Então, esse sistema te proporciona um conforto térmico e acústico muito maior. É possível fazer isso aqui no Brasil? É. Inclusive, a gente precisa começar a estudar e investir nisso. Porque quanto mais a gente executar esse sistema, automaticamente esse sistema vai começar a baixar o preço, ele vai começar a ficar mais acessível. Mas se também se usasse também os perfis adequados, Sim. usasse as placas adequadas, seguir a cartilha, nada mais que a obrigação de seguir uma cartilha, reduzia muito. Nós temos muitas patologias no Brasil, e não é só no Brasil. Teve um dia lá na Flórida que a gente teve a oportunidade de ver como não fazer. Lá também tem erro, que é ser humano que executa, não é só no Brasil que tem erro. Então, num desses dias, a gente visitou algumas obras e viu também um apanhado de fotos mostrando algumas falhas de execuções, algum detalhe de projeto que não foi bem pensado. Então, se realmente seguir a orientação, a chance desse sistema ter problema é mínima, entendeu? O sistema ele não é 100% perfeito e não tem problema nenhum. O sistema é excelente, tem uma tecnologia embarcada, ele é resistente, tem uma vida útil, vamos falar assim, que atende perfeitamente, é resistente aí a ventos fortes, baixas temperaturas. Estúdio. Um estúdio é feito todo com drywall. Nós executamos um estúdio, que era um estúdio de música. Ao lado da parede do estúdio, o lado externo, eram mesas. Na realidade, era uma central de decorado, com a questão de som e etc. dentro desse estúdio. Um sonzão dentro do estúdio. Do lado externo, você não escutava nada. Então, a gente consegue dimensionar uma parede de acordo com a necessidade. Se eu preciso de uma parede para poder atender o impacto de um carro, a gente consegue executar uma estrutura para poder atender uma parede ao impacto de um carro. Sim. Mas depende da velocidade. Se é um impacto a 40, um impacto a 80, um impacto a 100. Se eu preciso de uma parede para poder atender a sol e chuva, a gente executa uma parede para poder atender a sol e chuva. O que a gente não pode é generalizar. Cada placa é, vamos falar assim, específica para uma necessidade. Se a gente tentar adotar a placa mais em conta para todas as situações, Para uma situação que exige, colocar um aço que não é estrutural para poder trabalhar como estrutural, não tem como. Não vai infelizmente, funcionar, né? isso Em nenhum aí- sistema, não isso só aí não nesse, é né? engenharia, aí não está Entendi. correto. Aí o problema ele vai existir. Com certeza. E você citou aí, né, algumas obras que você vivenciou lá, você fez a visitação, mas a gente também, eu ia te perguntar justamente isso. Qual obra lá que te chamou mais atenção com esse sistema do steel frame? Você citou essa com 7 pavimentos, né? Isso. Teve mais alguma que te chamou atenção? A obra que mais me chamou a atenção foi justamente essa, de Sim. 7. Mas por quê? Nós temos no Brasil prédios aí de 40 andares, 3, 4, de 4 a 8 nós temos inúmeros prédios. A gente tem várias construtoras que executam prédios desse porte, de 8 pavimentos para baixo. Eu já executei esses prédios com outra metodologia, com alvenaria estrutural, né, a famosa alvenaria autocortante. Então, se a gente realmente investir no sistema, estudar, as pessoas se qualificarem, porque hoje o mercado na área de steel frame ele não é carente, não é só do montador. A questão gerencial também está carente. A gente precisa de mais projetistas na área de steel frame, tem muito pouco. Sim. Nós estamos uma demanda de projeto, nós estamos para atender cliente, a gente está pedindo 30, 45 dias, justamente porque a gente não consegue. Não tem pessoal não especializado. tem profissional no pra- sim. mercado. A quantidade que tem não atende a demanda. E isso é interessante ele falar, porque assim, a gente acha que é só o montador que está em falta, né, de mão de obra, e aí ele está citando que não. Que Esse são... problema ele existe nos Estados Unidos. Sim. Nós temos aqui profissionais no Brasil que projetam para os Estados Unidos. Então, qualificar, treinar um montador não é fácil, não é impossível. A gente consegue. A gente faz esse treinamento na nossa empresa, a gente procura pessoas que querem migrar de um sistema convencional para um sistema de construção a seco. Sim. As oportunidades de ganho são boas, tem condição de ter um bom salário. Então, isso é muito importante, isso é muito bom, é atrativo. E aliado a isso, tem que vir
toda a cadeia. Tem que Com ter certeza. mestres de obras, vamos falar assim, expert no assunto. Precisa de engenheiros, projetistas, vamos falar assim, para poder estar projetando. Precisa de engenheiros de execução, vamos falar assim, específico no sistema. Porque, infelizmente, steel frame, drywall, construção a seco ainda não faz parte de uma grade curricular. Então, um engenheiro civil, qualquer outra engenharia, ele forma numa faculdade, ele não tem essa disciplina. Inclusive, no último podcast foi até citado isso, que eles têm que avaliar isso para incluir, porque hoje em dia já é uma realidade o sistema. Sim, né? é necessário. Alguns, vamos falar assim, nós temos estrutura metálica, nós temos pontes, tem madeira. Não é que madeira já caiu em desuso, mas a construção civil em madeira, cada dia que passa, até pelas questões ambientais, é mais difícil de se ver. Essa construção é uma construção sustentável. Então, é uma construção, vamos falar assim, que não agride o meio ambiente. Então, na minha opinião, eu acho que o próximo passo para a gente realmente crescer e crescer de forma cadenciada, com propriedade, realmente dominar um assunto, é implantar essa matéria nas faculdades. A partir do momento que isso vir lá da essência do começo do curso de engenharia, o engenheiro vai sair formado com essa formação em steel frame, a gente já vai ter vários projetistas, a gente vai ter vários engenheiros para poder fazer a gestão de obras, gestões de projetos. Isso só vai agregar para o sistema. Na engenharia hoje o contato mais próximo é quando você está estagiando, você está numa obra executando. Se o estagiário estiver numa obra e não tem um drywall, não tem nada, ele forma. Para todo o processo, não conhece a construção a seco. Não conhece. Com certeza. Aqui em Goiânia, você está à frente de alguns projetos, né, com o drywall. E aqui o mercado, existem já essas grandes obras como você viu lá? A gente já tem aqui edificações, coisas grandes que você esteve à frente aqui em Goiânia, no mercado de Goiânia? Sim, Goiânia está numa crescente muito boa em relação a nível nacional no mercado imobiliário. Então, nós temos muitas obras aqui, o que deixa realmente a economia aquecida. E uma das, vamos falar assim, como é que eu posso te explicar? Das cartas na manga das construtoras para poder realmente vencer esses desafios de prazo e da quantidade de obra que tem em Goiânia é o uso do steel frame, o uso do drywall. Porque o uso dessas atividades, steel frame e drywall, otimiza o tempo de obra. Então, a entrega está sendo um Agiliza diferencial. a entrega. Mas tem muita obra que o projeto já é previsto o uso de steel frame ou de drywall. Tem muita obra que recorre ao drywall por conta do atraso. Sim. Então a obra está atrasada, não tem pedreiro para poder fazer a alvenaria, às vezes vamos falar assim... Então, quer dizer que a princípio não ia ser utilizado esse método e eles... E a solução para poder entregar a obra é justamente o drywall ou steel frame. Mas hoje já vem as obras também novas, Sim. com os projetos prontos, já com o projeto de drywall pronto, né? Sim, hoje você pegar o cenário hoje em relação a quando eu tive o primeiro contato aqui em Goiânia em 2013 com drywall, hoje nós temos projetos todos já detalhados, projeto de forro acartonado, projeto de steel frame. Na realidade, se não existir esse projeto, vamos falar assim, não é um sistema engenheirado, porque para poder confeccionar, para poder produzir os perfis engenheirados na medida e com a furação correta, é necessário um projeto. O projeto hoje é a premissa. Sim. Então tem várias obras de grande porte, prédios altos, tem prédios que todas as paredes internas são no sistema de drywall ou no sistema de steel frame. Então tem obras que nós temos revestimento de fachada todo feito com sistema de steel frame. Então, assim, não é difícil de se ver. Então, Hoje Goiânia é já fácil de se aceitou ver. bem já Sim. esse método, né, É, construtivo. bem. Goiânia hoje está destacada nacionalmente na parte de drywall e steel frame. Hoje, assim, a crescente está muito alta. Nós temos aí excelentes profissionais no mercado aí de Goiânia. Nós temos aí boas empresas atendendo aí a demanda de material no mercado de Goiânia. Então, Goiânia é uma capital promissora no sistema aí de steel frame e drywall.
E o mercado, como você mesmo disse, ele está aquecido, ele está crescendo. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que ainda não conhecem o sistema, né? Você que trabalha lá diretamente na obra como montador, como que você vê essa questão do conhecimento, da busca pelo treinamento? Eles já... Como que funciona isso? Eles, às vezes, não conhecem o método e estando na obra, conhecem, ou hoje em dia eles já estão mais em busca desse treinamento, desse conhecimento? Não só na prática, né? Mas o conhecimento mesmo teórico, de fazer um treinamento, algo assim. Malu, como todas as profissões, nós temos profissionais e profissionais. Sim. Nós temos os profissionais que buscam uma melhoria contínua, que buscam o conhecimento, aprimorar naquilo que faz, de tentar ser o melhor naquilo. E isso é muito bom. Então, nós temos esses profissionais que, quando a gente pega um serviço, às vezes, que não é tão comum aqui, tem profissionais que falam, Sérgio, deixa eu ir lá pelo menos ver, Sérgio, eu não posso executar. Então nós temos esses profissionais e temos também aquele profissional que é mais acomodado um pouco. Sim. Então às vezes não vai atrás de novos conhecimentos, novos métodos construtivos, e para a gente poder tentar cercar e nivelar tudo isso, a gente proporciona também alguns treinamentos. Então eu e o Rafael, a gente tem essa preocupação em formar essa mão de obra, justamente para poder atender a necessidade do mercado, no quesito qualidade, no quesito segurança. Se eu tenho um profissional que realmente ele é muito bom no que faz, ele produz de forma enxuta, ele é eficiente, atende todos os critérios que é necessário, automaticamente essa obra vai ter uma velocidade mais rápida. Se tem uma velocidade mais rápida e atende todos esses critérios, vai ter um custo menor. Se eu tenho um profissional que ele demanda ali dias e dias para poder fazer um serviço, que às vezes pode ser feito em 1, 2 dias, ele demora 3, 4, isso onera mais custo. Sim. Então a gente procura trabalhar com profissionais, vamos falar assim, qualificados, sempre está melhorando isso no dia a dia. Eu acho que todos os dias a gente está aprendendo. E a prática também, né? Do sistema, eles vão desenvolvendo, né? Disse um professor meu, o que a gente sabe hoje é um grãozinho de areia no universo. Então, todos os dias, a gente tem que tentar aprender mais um pouco. Sim. E muitos têm isso como até pede o treinamento. Querem desenvolver, né? Querem crescer. E é uma profissão hoje que chama a atenção de várias outras profissões do mercado, porque é uma profissão que você trabalha com equipamentos, com a tecnologia bacana, equipamentos modernos, parafusadeira, são furadeiras, vamos falar assim, modernas, de marcas renomadas. Sim. Então é um sistema bem mecanizado, bem industrial. É diferente de uma obra que às vezes o profissional trabalha ali todo mexendo com massa, com betoneira. É diferente. Isso é um atrativo. Ele se sente bem. E tem quem não se identifique? Sim. Às vezes a gente... vamos falar assim, tenta com alguns profissionais de outras áreas para que ele vire um montador de drywall, um montador de steel frame, só que às vezes ele não se identificou. Às vezes pela dificuldade, é necessário ter um conhecimento de projeto, vamos falar assim, não que o outro sistema não tenha, dependendo realmente a atividade que for executar, o profissional tem que ter a leitura do projeto, mas tem profissional e gosto para tudo. Mas a maioria, vamos falar assim, adere ao sistema e fica satisfeito com o retorno que a profissão dá para o montador. Que bom, então. Agora vamos falar um pouquinho da obra, né? Que vocês estão lá em Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia, né? Estão sendo construídas 152 casas. É isso mesmo? É um desafio, certo, né? No estilo. Todas no steel frame. 100% no steel frame. E esse projeto? É um projeto grande. Como que está sendo coordenado? Olha, é muito prazeroso quando nós começamos as tratativas aí desse projeto. Eu e o Rafael ficou bem alegre, né? Pela oportunidade, pela responsabilidade que foi passada para nós. Então, nós participamos aí de todo o processo, desde do início do projeto, onde houve algumas críticas aí da nossa parte em relação ao conhecimento que nós temos, para realmente construir algo que atenda não só para o cliente, mas sim para a pessoa que vai fazer o uso final do produto. O consumidor final mesmo, né? Então, é totalmente diferente se uma casa você já tem uma logística
Imagina 152 casas, a 800 quilômetros de Goiânia. Então, nós temos aí, graças a uma boa equipe, formada aí por bons profissionais, nós temos aí um bom resultado, né? Estamos tendo um bom resultado, no qual aí nós estamos na primeira etapa de casas. Já está em execução aí 22 casas, né? De 25 casas, nós já estamos com 22 casas aí, estrutura montada. Em quanto tempo, Sérgio? Nós iniciamos as atividades lá em 15 de setembro, 15 ou 16 de setembro. Nós estamos aí há menos de 60 dias e nós estamos com 22 casas já executadas. A parte de steel frame, que seria a estrutura das paredes, revestimento externo. Pegamos vários dias de chuva, lá 4 também está pessoas. chovendo, com um efetivo desses 60 dias, vamos arredondar 60 dias, nós temos 45 dias com 3 pessoas. E nós temos 15 dias com um quarto colaborador. Então, com 60 dias, praticamente a gente executou essas 22 casas com aí 3 a 4 pessoas. Realmente impressionante, né? Falando assim. A população ela fica surpresa pela agilidade do processo. Essa semana passada eu tive a oportunidade, juntamente com outro colega do grupo da Placlux, CEO da Placlux, de ministrar um treinamento para o grupo de corretores, realmente para eles terem mais conhecimento no sistema, para poder realmente vender com propriedade, saber realmente o que estão vendendo e vender da melhor forma. E isso é falado quando a pessoa vai comprar, ela sabe que ela está comprando uma casa com steel frame. Sim, a casa ela não tem diferença, Malu. Você olha do lado de fora da casa, olhando a casa por si só, é uma casa normal. Mas realmente, igual você compra um carro, é feita uma entrega técnica. Você compra um carro, você ganha um manual que ali tem um procedimento que você precisa cumprir com as manutenções. Sim, até por conta da manutenção, né? Prazos, para realmente ter essa garantia. E qualquer outro imóvel também é feita essa entrega. Então, é explicado para o cliente a questão da casa sem steel frame, alguns cuidados que precisa ter. Sim. Quando necessita, às vezes, vamos falar assim, tá fixando um armário na parede, como que deve ser feito. Os cuidados, né? Os cuidados necessários. Tudo é explicado justamente para ele poder fazer um excelente uso do seu produto e ser feliz ali dentro de casa. Com certeza, esse é o objetivo, né? Para você, Rafael, esse projeto aí, como é que está sendo? Esse projeto é praticamente realizando um sonho, porque no início da nossa trajetória do steel frame, em 2010, 2012, chegamos a fechar um contrato semelhante a esse e não conseguimos executar, porque era projeto de prefeituras. Aí quando chegou na fase de começar a executar a obra, cortou o nosso projeto. Então eu nunca tive esse prazer de executar esse tanto de casa ao mesmo tempo. É casa em séries, né, que a gente fala. Então, assim, tá sendo um prazer enorme. Prazer enorme. Que legal, né? Um projeto para os dois, né? Projeto... É um grande desafio aí para nós, porque a logística, né, o volume de obra é excelente. É muito grande. E nessa obra lá na Bahia, qual é o maior desafio que vocês estão enfrentando? Malu, nós temos um grande desafio que é a gestão, né, de pessoas, logística e tudo, mas tem uma particularidade que é um desafio e a gente viu que o steel frame consegue superar inúmeras dificuldades. Nós tivemos um imprevisto, a concessionária, em relação à ligação de energia e a questão de água também, as concessionárias de água e de energia. E como nós trabalhamos com todos os equipamentos à base de bateria, a falta da energia não foi um problema. Entendeu? As questões da água, nosso sistema não necessita de água. Sim. A gente não faz nenhum tipo de massa para poder assentar um tijolo, uma placa e etc. Nós necessitamos de água em algumas fases do processo, mas essa fase ainda não chegou lá nessa obra específica. Então, até então, nós executamos em 60 dias, vai completar os 60 dias, 22 casas sem água e sem energia. Visto que nós trabalhamos com equipamentos à base de bateria, né? Nós necessitamos de algumas baterias a mais para poder vencer toda a jornada do dia. E a questão da água, nós temos um bebedouro e etc., mas água para poder alimentar o sistema não é necessário. Então, quando a gente fala que o sistema é sustentável, é isso. A gente já teve outro exemplo em prédio. Por exemplo, acabou a energia da cidade, do prédio,
O elevador cremalheira da obra parou de funcionar, a betoneira parou de funcionar, todo mundo que estava trabalhando com ferramentas que é a base de energia ficou sem funcionar. E somente a equipe do drywall que ficou trabalhando. Então, nós ficamos trabalhando ali naquele período que estava sem energia, porque o nosso equipamento é um equipamento à base de bateria e nós continuou produzindo. Então, assim, as vantagens são enormes. Entendeu? A facilidade de um equipamento sem fio para esse sistema gera muito mais produtividade. Então, a gente busca, em primeiro lugar, essa qualidade de produção. Então, isso é excelente. E foi um dos fatores também, quando a gente, nesse início de parceria, nós foi bater na tela assim, vamos adotar o sistema a bateria, a gente, Sim. Vamos sair fora da extensão. Foi a gente, eu e o Rafael, a gente enxerga que o sistema tem que ser bom para todo mundo, mas quando a gente fala o sistema, é o sistema do nosso trabalho. Então, a gente ajudou alguns profissionais a adquirir esses equipamentos, um plano para o montador, no qual o montador compra esse equipamento, nós compramos esse equipamento para ele e parcela para ele em várias parcelas. O intuito do montador estar equipado profissionalmente para realmente atender da melhor forma possível a obra. Porque legal. Se o montador está trabalhando com... É igual a mobilidade que você tem do microfone com fio e o microfone sem fio. Então, se ele está trabalhando com equipamento sem fio, aqui dali ele não tem... O risco de acidente é mínimo. Então, vamos falar assim, é só produtividade, é só vantagens. As Tec Segurança que agradeceu, né? Você fica fora do choque elétrico, de uma gambiarra de extensão, de um fio esparramado na obra, vem um outro operário, tropeça num cabo desse, às vezes cai. A obra tem muitas vezes uma ponta de ferro, uma ponta de madeira, às vezes vamos falar assim, uma passagem na laje que ficou aberta para um processo construtivo. Então, quando a gente traz o sistema completo, com ferramentas que andam à altura do sistema, que é um sistema tecnológico, utiliza material de primeira, ferramenta de primeira e um profissional qualificado, o sucesso é garantido. O Steel Frame é o sistema construtivo do futuro? Não. Não? Sinceramente, ele é o sistema construtivo do presente, que cada dia que passa está sendo mais aplicado. Ele é visto nas ruas, ele é visto nos prédios, obras residenciais, comerciais, indústria, shopping, em todo o cenário. Isso só vai reforçar realmente a certeza do futuro. Então, é do presente, é do futuro, não tem mais volta. Você entendeu? A gente precisa se adaptar às tecnologias e ao mundo moderno. Bom, pessoal, finalizamos então aqui mais um episódio do Steel TV. Se ficou alguma dúvida, se você quiser deixar alguma sugestão, deixe nos comentários aqui pra gente, tá bom? Sérgio, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui a sua presença, né? Engrandeceu aqui o nosso bate-papo. Não é isso, Rafael? Muito obrigado pelas palavras, foi um bate-papo maravilhoso e espero que o próximo seja desse mesmo nível que esse foi. Eu que agradeço, fico muito feliz em ter participado. E mandar um abraço aí para todos os montadores aí de Goiânia e do Brasil e que Steel Frame não tem mais volta. Queria também agradecer os nossos patrocinadores, Steel Home Goiânia, tudo que você precisa para sua obra de construção a seco, em drywall, né, e Steel Frame, materiais de qualidade, entrega rápida e também a TOTUS, contabilidade e consultoria. É uma assessoria especializada para sua empresa. Então é isso, gente. Fiquem ligadinhos aí, que breve nós teremos mais novidades e o nosso próximo episódio. A gente espera vocês. Obrigado!